Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal, eu sou a Erika Sais, a Kika, e esse é o Perspectiva, o programa que ilumina o papel das organizações da sociedade civil e mostra como o terceiro setor tem construído soluções reais para o futuro do Brasil. E hoje o episódio é mais do que especial. Estamos às vésperas da COP30, que vai acontecer pela primeira vez em território brasileiro e, mais do que brasileiro, em território amazônico, na cidade de Belém, em 2025. A COP é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o principal encontro global sobre o futuro do planeta. Todos os anos, representantes de quase 200 países se reúnem para debater caminhos e acordos capazes de reduzir as emissões de carbono e conter o aquecimento global. A edição número 30 será histórica. Pela primeira vez, esse debate acontece no coração da floresta amazônica, onde as soluções para a crise climática deixam de ser apenas teóricas e passam a ser vividas na prática. E o que isso significa? Significa que a Amazônia não será apenas o tema da COP, será o palco principal onde a ciência, as comunidades, os negócios sustentáveis se encontram com compromisso público e com responsabilidade. E para falar sobre esse novo protagonismo amazônico, a gente recebe um convidado que está na linha de frente dessa transformação. E o convidado de hoje é o Carlos Gabriel Cury, diretor de inovação em bioeconomia do IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, uma voz ativa na articulação de parcerias, inovação e investimento de impacto na região. O IDESAN é uma das instituições que estarão à frente do FINSA COP30, o Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia, um evento que vai reunir centenas de empreendedores, investidores e lideranças durante a conferência em Belém. Carlos, que alegria te receber aqui no Perspectiva. E para fazer essa conversa junto comigo, o Alan, que apresenta o Perspectiva comigo. Programa histórico, muito orgulho de estar aqui, vendo o Brasil nesse papel de protagonismo, e a gente não podia deixar de trazer um craque aqui para falar com nossos ouvintes. Bem-vindo, Carlos. Olá. Oi, Kika. Oi, Alan. Obrigado também por essa oportunidade de a gente estar compartilhando aqui um pouco do que a gente faz por aqui e construir uma explicação, uma proposta de agendas de que a COP pode estar fazendo e a importância, né, de estar aqui em Belém, estar na Amazônia, discutindo isso na prática, como você trouxe, Kika. Muito bem, Carlos. Antes da gente começar a falar de COP propriamente dita, já vamos entrar nela, eu queria saber como é que a COP chega na sua vida. Né? Como é que você vai parar na Amazônia, nessa agenda, né? Enfim, como é que você conhece a COP e o terceiro setor e a sociedade civil? Legal. Eu estou na Amazônia desde 2002, atuando na Amazônia. Então, desenvolvi as agendas de extensão florestal, promoção de planejamento territorial para a produção sustentável. Comecei com isso na Amazônia, daí treinamento, educação, capacitação, e aí o IDESAN entrou na minha vida. Em 2006, eu entro no IDESAN e a gente está até hoje desenvolvendo essas agendas que promovam uma nova economia que concilie conservação e desenvolvimento. Então, a COP veio no formato natural, desde o início do IDESAN, porque esse assunto sempre foi a pauta de COPs. Como desenvolver sem desequilibrar os ecossistemas naturais, né? Então, esse assunto veio desde o começo e a gente tem conduzido nesse formato, uma participação de diferentes formatos, tanto fora das COPs, né? Não é o nosso tema principal, trabalhar sobre COPs, mas trabalhar no campo e desenvolver pautas, reflexões, análises que devam subir, né, os níveis de discussão, até chegar também nas COPs, como elas podem influenciar positivamente para o desenvolvimento econômico local, sem prejudicar os ambientes naturais. Pode voltar um pouco mais, eu sou curioso, eu queria saber da onde que assim, você foi parar na floresta, aquele louco que resolveu virar, sei lá, ativista. Conta um pouco mais dessa inspiração de ir para o terceiro setor,
da onde surgiu, porque a gente está muito carente no Brasil de pessoas que entendam que o terceiro setor é uma área, uma opção, é sério e é muito motivante, motivador, e ver onde você chegou. É legal a gente voltar um pouquinho mais ainda, se você puder. Legal. Eu fiz engenharia florestal em Piracicaba, e lá, desde o começo, eu trabalhei com formato de extensão para pequenos produtores, tanto na Mata Atlântica, quanto depois fui direcionando com a intenção de conhecer a Amazônia e trabalhar com isso. E ao desenvolver essa agenda para terceiro setor, ao desenvolver a agenda junto com pequenos produtores, o papel do terceiro setor sempre é muito forte, porque o Estado se desenvolve num formato de apoio a pequenos produtores, né, a Política Nacional de Assistência Técnica, todo um arranjo desenvolvido para isso, e o terceiro setor é um ator importante que ajuda a levar as políticas públicas para campo e ajuda a levar a qualidade técnica, né, assistência técnica, desenvolvimento de tecnologias para todos os pequenos produtores do Brasil inteiro. Então, foi nessa agenda que eu fui me formando, me atuando, desde a faculdade, e ao receber um convite para estar desenvolvendo um projeto na Amazônia, eu aceitei de primeira mão. E comecei a trabalhar ainda como estagiário num projeto que era Piracicaba, Belém, envolvendo 3 instituições, e daí fiquei quase 2 anos nesse projeto, quando conheci aqui em Manaus uma agenda de extensão florestal, também com um colégio agrícola, trabalhando na capacitação para pequenos produtores e levando a extensão florestal para a produção sustentável junto com comunidades. E aí eu aceitei esse convite e vim para Manaus. E então também era no formato terceiro setor, atuando numa instituição vinculada ao Colégio Agrícola. E aí depois fui para dentro do Colégio Agrícola, trabalhei no Colégio Agrícola já com esse departamento, com laboratório de geoprocessamento, ajudando a mesma tema, né, de assistência técnica para pequenos produtores, como formalizar a produção sustentável dos produtores, como regularizar e acessar crédito, acessar todas as agendas. Isso é o papel. O terceiro setor é muito forte na responsabilidade do Brasil, na política nacional de assistência técnica. Toda a estrutura do Brasil é planejada tendo força no terceiro setor sobre isso. E aí que eu fui me desenvolvendo, e o IDESAN veio nessa mesma agenda, nasceu com essa mesma pegada de promoção de uma proposta de desenvolvimento sustentável, que envolve assistência técnica, que envolve ordenamento territorial, traz também os temas de políticas públicas necessárias para que isso aconteça em maior escala, né, saia dos pilotos amazônicos, e foi assim que eu fui me desenvolvendo. O Instituto, né, como nasceu o IDESAN, nasceu como instituto privado, formado por um conselho de administração muito técnico, bastante figuras representativas da proposta de desenvolvimento da Amazônia, muito importantes. Hoje, nosso presidente é um professor da Universidade Federal do Amazonas, o professor Neliton Marques, e já passamos com um conselho muito significativo de pessoas que realmente fizeram acontecer já nas suas ações, fazem o dia a dia também até hoje, e viram a importância de ter um ator do terceiro setor que fizesse essa agenda de aplicar o que já estava pesquisado no campo, ajudar a consolidar essa tese e ajudar a difundir e propagar. Então, foi assim que eu me desenvolvi, e também mistura muito com a história do IDESAN, porque desde 2006 eu estou na agenda aqui com o IDESAN, então... quase 20 anos, né? Isso, né? Exato. No IDESAN já são 20 anos, quase. Você é um daqueles casos, eu já ouvi algumas histórias assim, por isso estou dizendo que você é um daqueles casos de pessoas que vão para a Amazônia e aí se apaixonam e não querem voltar nunca mais? Exatamente. Essa é a agenda. Eu passei 18 anos aqui direto, morando 100% do tempo, tendo família, formando gente, tudo. E agora faz também por uma agenda do IDESAN, que hoje eu estou nessa agenda de inovação e bioeconomia. Uma das agendas tem muito a ver com o espaço de tomada de decisão em São Paulo. E aí também por questões familiares, eu estou pingando São Paulo e Manaus fazem 3 anos e um pouquinho. Maravilha. Bom, vamos lá, vamos destrinchar as coisas aqui. Quantas COPs você já foi?
O IDESAN está presente nas COPs desde a COP de 2009, se eu não me engano. Então, a gente está envolvido já faz um tempinho. E você, pessoalmente, já teve em alguma delas? Eu não. Não. É a sua primeira COP, então? A de minha Belém. primeira COP. Para o Carlos, Belém é a primeira COP. Para mim, de presença, de ação no ambiente ali da COP, sim, é a primeira vez. E também é um tema importante sobre isso, né? Porque a gente tem que rodar o mundo sobre COPs, não sei o quê, não é uma coisa fácil. Você está sempre no primeiro mundo, está sempre discutindo COPs em lugares que são distantes ou mais distantes de pessoas mais afetadas, vamos dizer, né? Então, aqui, considerando também esse tempo todo que a gente está já 3 COPs com espaços de pouca representação democrática, a gente tem uma expectativa muito grande de uma participação social muito forte, né? E o que é a COP? A COP é um espaço da ONU, né? A Conferência das Partes é uma organização das Nações Unidas que discute temas específicos, onde os especialistas chegam para discutir temas mais específicos do que a ONU inteira discute. Então, você tem a COP da biodiversidade, a COP do clima, que é essa que a gente está aqui agora na COP 30. Então, COPs são conferências das partes são os países todos interessados, e ela é a agenda de operação do debate, da discussão e da formulação de pautas que regulem todas as ações que todos os atores atores são os países, né, que vão estar assinando compromissos comuns para se desenvolverem nesses temas comuns, né? Então, o COP da biodiversidade, COP do clima são os temas que a gente mais ouve falar e mais participa, e é esse o espaço de debate global que busca um alinhamento entre os tantos países associados da ONU que façam alinhamentos para o desenvolvimento comum do país. Eu como leigo, eu fico imaginando que o coração deve estar pulsando, porque fala de COP, fala de floresta, e a floresta é aqui, finalmente a gente é protagonista desse assunto, ou tem que lutar para ser protagonista, porque muito de tudo isso está acontecendo aqui e é tratado por pessoas que às vezes nem sabem ou não vivem o problema, né? Eu acho que esse é um ponto importante dessa COP, eu queria que você falasse dessa emoção. E segundo, num momento do mundo com redes sociais, com polarização, que a gente vê gente falando que não existe o aquecimento global. Como leigo, fala um pouco sobre isso, você sendo especialista, e defende essa bandeira, porque a gente precisa melhorar esse mundo, cuidar da nossa floresta e fazer o Brasil ter o papel e ser o ator protagonista de todo esse processo, pelo que eu entendo, né? Total. Polarização atrapalha qualquer debate, né? Então, em qualquer assunto. Então, acho que nem vale a pena a gente esticar muito a conversa sobre isso, mas acho que todo mundo tem vivido, ou em diferentes intensidades, os temas climáticos, as mudanças climáticas. O que aconteceu historicamente é que a gente aumentou elementos poluidores que criam, né, o famoso efeito estufa, e esse efeito na Terra tem ampliado as extremidades climáticas do mundo. Então, também a gente fala efeito estufa, aquecimento global, fica com essa questão muito tempo. Então, o que acontece quando isso existe, né, quando isso está acontecendo com a gente, é que as amplitudes dos extremos climáticos estão crescendo. Então, quando você tem frio, você vai ter cada vez chances de ter um frio maior, fora dos padrões que a gente se acostumou a trabalhar, a viver, a operar nossa vida. E quando você tem calor, isso também vai ter igual, fora dos padrões que nós estamos acostumados. E os padrões que nós estamos acostumados, como seres humanos, ainda tem toda a engenharia que a gente vai tentando se ajustar. Então, e você tem um desequilíbrio. Tem gente que tem mais engenharia quer dizer, tecnologias para conviver com muito calor, tecnologias para conviver com muito frio. E tem gente que não tem. Essa questão climática, ao dilatar os extremos climáticos,
essa complicação ela vai se acentuando cada vez mais, e a gente tem vivido isso de todos os formas. Então, teve o Rio Grande do Sul é um exemplo desse. Tinha uma barreira planejada para uma época normal, que ultrapassou tudo que estava lá disponível hoje e acabou com tudo que estava lá. Então, esse é um exemplo bem prático, bem prático. A gente tinha um padrão, uma média que se atualizou, planejamos para viver naquela realidade, e isso está extrapolando sobre isso. Isso gera muitos problemas. Se torna mais constante, e é quase que hoje a gente está à beira de uma pane geral de toda a infraestrutura. Se é que eu entendi. Exatamente, a gente está vivendo isso em todos os territórios. Então, a Europa com mais calor, morrendo mais gente, e aí, novamente, tem gente que consegue se acertar. Tem muita gente que não consegue se planejar, se preparar para isso. Isso como seres humanos, como nossa sociedade. A biodiversidade sofre mais que isso. Acho que sempre, para mim, tem um exemplo clássico, para mim é um exemplo muito evidente também dessa diferença que é isso. A gente está falando de uma diferença muito pequena de temperatura. Igual o nosso corpo. A gente fica febril com uma mudança de menos de 2 graus no nosso corpo. A gente já está febril. Se tiver 3 graus, a gente está no hospital. Não é? Assim, a gente vive a praticamente 27 graus. Se chegar em 29, você está muito mal. Se chegar em 30, você está bem mal. Então, essa diferença sutil de mudança cria essas questões todas igual cria no nosso corpo. Eu fico, né, também como, assim, leiga, né, não sou cientista climática, né, apesar de acompanhar bastante a agenda, mas, assim, a imagem que eu me formei é que, assim, as mudanças de clima na Terra, elas são algo que sempre ocorreram, né, a Terra é um planeta que passou por muitas mudanças climáticas, né, no entanto, o que tem acontecido agora é que essas mudanças climáticas elas estão extremamente aceleradas, né? Então, o que antes levava milhões de anos para acontecer, agora vai possivelmente acontecer num prazo de tempo muito menor, e por conta do efeito estufa, existe uma tendência de aumento da média global da temperatura. Então, a gente está tendendo a viver mais calor. E aí está a questão, o desafio, o problema, né? Todas as consequências que isso causa num período muito curto de tempo, que você não tem muito tempo de resposta, né? A minha interpretação aqui está correta? Você faria alguma correção? Não, está certíssima, porque é o que a gente, como, né, a gente falou do corpo humano, o corpo humano não consegue reagir quando aumenta a temperatura muito forte. A gente fica doente e pode até morrer. Então, a gente entra com remédio, faz as coisas todas. A natureza do mundo está passando pela mesma situação. Quando a gente acelera essas mudanças que existiam glacialmente, né, em forma de milhões de anos, quando você acelera, você não tem adaptação que consiga se preparar. É o que, por exemplo, o Carlos Nobre, né, e a gente baseia bastante a nossa questão na Amazônia sobre o famoso ponto de convergência, né, o tipping point. Se você chega num estágio X, a natureza não consegue se reabilitar, ela muda sua forma de operação. E na Amazônia isso gera um processo de que a natureza não consegue mais se adaptar àquilo. É simples, de novo, a gente está acostumado, por exemplo, com a fluência dos rios, né? Então, elas baixam e sobem mais de 15 metros, em torno de 15 metros, todos os anos. A natureza está acostumada com isso, mas num tempo sobre isso e num período que isso acontece. Se essa distância começar a se alargar e passar mais tempo, por exemplo, alagado, as espécies de várzea que se acostumaram numa evolução geológica de milhões de anos com esse tempo de inundação, elas não vão aguentar mais tempo. Elas se acostumaram com um tempo de agora. E aí isso significa que um número repetido de vezes dessa atuação de mais tempo inundada, né, essa área de várzea da Amazônia, e as espécies não aguentarem, elas vão todas morrendo de uma vez. Então, a gente perde as áreas das várzeas inteiras da Amazônia sobre isso. Esse é o conceito que se fala de tipping point. Então, ajudando a traduzir um pouco, é um pouco sobre isso. A gente tem uma forma acostumada de realidade, né, de vivências naturais dos nossos padrões extremos, e isso acelerando demais, em pouco tempo, muita mudança, as espécies não aguentam. E essa mudança aí compromete todos nós, porque a gente não sabe também, a gente sabe viver nesse formato que a gente tem agora.
Então, quanto tempo a gente vai precisar adaptar as culturas agrícolas para outros processos, para nosso alimento? Quanto tempo a gente vai precisar para se adaptar à cultura de água, manutenção de água, fonte de água em outra forma de atuação? Todas essas coisas vão se acelerando também. Isso gera custo. Isso volta para a COP, a importância de quem vai pagar essa conta, como vamos distribuir esse formato, tanto para remediar, evitar esse caos, e também adaptar para o que já está acontecendo entre todos. Existe alguma tradução para tipping point? Ponto de conversão, né? Ponto de conversão. Que não tem mais volta, tipo assim? Quando você já tem o protocolo já muda totalmente. Deixa eu fazer uma outra pergunta de leigo, porque a gente está na beira da COP, os problemas parecem óbvios. Qual a expectativa de uma COP? As pessoas se reúnem e é um blá, blá, blá e que no final não muda nada? Ou o mundo está realmente preocupado e tem coisas sérias sendo feitas a respeito? Qual que é o momento dessa COP de verdade? Porque senão a gente olha, se anima e fica preocupado. Como você, como um ator protagonista aí dentro, passa essa expectativa para a gente do que está sendo feito e de como talvez a gente quer, esse ano, sensibilizar o mundo de um formato diferente por estar trazendo todo mundo para o lugar mesmo? Conta um pouco disso para a gente. A gente tem uma referência que é clássica. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, problemas globais precisam de decisões globais. E é assim que foi se desenvolvendo. E a gente veio, no longo da história, tem muitos assuntos que evoluíram bem, que a gente pode ter uma visão positiva, né, desse papel global. Então, você precisa de alinhamentos globais. Alinhamentos globais não são simples, óbvio que não são simples de acontecer. Se a gente tem, às vezes, dificuldade de alinhar em poucas pessoas num território, num lugar, imaginem o mundo alinhando sobre algum ponto. Então, não é simples, não é imediato, não é rápido. Isso tem se discutido, por isso que as COPs são discutidas num prazo distante. Mas eu vou trazer alguns exemplos de esperança, que a gente pode mostrar agendas positivas. Talvez todo mundo lembre do protocolo do CFC. A gente descobriu que um dos elementos que estavam afetando a camada de ozônio no mundo, isso poderia acelerar problemas. Então, acho que está no começo de discussões onde mais evidências climáticas, esses sistemas ambientais globais. Esse assunto, né, esse problema foi levantado, e hoje a gente trabalhou um monte de iniciativas globais que ajudaram a eliminar bem. A gente não fala mais tanto, né, ou não vê mais tanto problema no buraco da camada de ozônio, né? Porque isso foi resolvido. Então, foi mudança de técnicas de produção, substituir o CFC, fazer outras agendas, isso foi resolvido. Isso foi amenizado ao máximo, hoje, ao ponto de que a gente não tem coisa. Então, a tecnologia também existe para isso, existe para o nosso bem-estar, existe para soluções. A gente inventou o carro, depois inventou o cinto de segurança. A gente inventou as coisas, então a gente vai aprendendo com foco. A gente inventou uma forma de refrigeração com o CFC, depois substituiu e aprendeu a substituir, trocar sobre isso e gerar soluções para isso. Então, isso é uma agenda que aconteceu em COPs, em discussões globais, em planejamentos, onde derivam financiamentos, soluções, investimento em tecnologia para mudar o rumo do que a gente está indo. Isso deu certo. Outro assunto que está bem também evoluído é a transição energética. Apesar de a gente ter um peso forte ainda no petróleo, outras fontes de geração, fontes alternativas de energia, evoluíram muito. E tinham metas de ser alcançadas globalmente que estão muito próximas de acontecer. Então, estão evoluindo em forma de transição, que justamente também direcionam que é possível a gente falar sobre a transição do uso do petróleo, porque tem tecnologia desenvolvida e teve evoluções, participações cada vez mais fortes do uso que a gente ainda chama de alternativo, né? Fontes alternativas de energia. Então, a matriz hidrelétrica, fontes eólicas, fotovoltaicas, esses outros temas estão avançando numa agenda forte. Então, são também temas que foram pautados, temas que foram alinhados globalmente de como se desenvolver, e cada um foi fazendo a sua parte, e a gente está com metas
próximas de serem atingidas nos prazos que foram estabelecidos. Então, tem esperança, tem condições que mostram que quando todo mundo se alinha, dá certo. Um alento de escutar, uma alegria de escutar, porque eu sempre que, enfim, vou a conversa sobre mudanças climáticas, eu me sinto num filme de terror, né? E foi curioso, dos exemplos que você trouxe, que é o buraco da camada de ozônio, né? Já estava aqui pensando nisso, né? Que quando eu me lembro de quando eu estava na escola, sei lá, ensino médio e tal, as questões da natureza, né? Enfim, é isso, o homem, né? O ser humano está acabando com a natureza, né? Os animais em extinção, as florestas que estão diminuindo e o buraco na camada de ozônio, né? A gente não falava de mudança climática, ou pelo menos não num lugar assim de acesso a todo mundo, né? Há 30, 40 anos atrás. A gente não falava sobre mudança climática. Agora, escutar que isso, porque a questão dos animais em extinção, de a gente estar diminuindo a quantidade de floresta, isso continua sendo uma realidade. Parece que o buraco na camada de ozônio, você acabou de me contar que foi relativamente resolvido. Alan está querendo me complementar aqui. Não, foi cortar aqui. Eu queria falar um pouco mais sobre hoje, né? Como é que essas coisas elas se relacionam, né? Qual que é, assim, quando a gente fala diminuição dos gases, acho que a COP está muito centrada nisso, né? Nos acordos para diminuir a emissão de gases, né? De efeito estufa, enfim, gases que aquecem a Terra de alguma forma. Mas como é que essas outras coisas se relacionam com isso, né? Como é que a diminuição de florestas, né? Enfim, onde é que estão as respostas, né? A sensação que eu tenho é de que a resposta aqui é mais complexa, né? Como se fosse, enfim, não é você faz uma coisa e o problema se resolve, né? Você precisa fazer mudanças talvez um pouco mais complexas do que as que a gente aprendeu há décadas atrás. É isso também. Vamos voltar para uma realidade que é a mais doída mesmo. Apesar quando a gente olha para trás e vê alguns bons resultados, a gente tem também esses problemas que ainda são complexos serem resolvidos, mas precisa desse start, precisa desse alinhamento global para se iniciar uma agenda, né? Assim, por mais que eu falei que alguns exemplos já são tratados em COP, né? Como formas alternativas de energia, já são tratados em COP e geraram resultados, nem todos os temas calçaram assim. Então, a gente tem hoje, o Brasil e o mundo tem formatos diferentes de emissões. Então, o mundo global, o grande peso é a emissão de queima de combustíveis fósseis. Então, o Brasil é o contrário. O Brasil é uso do solo. Então, a gente perde paisagens naturais com queimadas e isso responde por 75% das nossas emissões, em média. Então, o mundo é o contrário. Então, a gente tem que... E o nosso problema, então, os fatos sempre da Amazônia e tudo mais que a gente o assunto para na Amazônia, no Brasil também bastante vezes, é nessa proporção. Dos 75% que é a emissão de uso do solo, grande parte disso é relativa à perda de floresta amazônica, que é por queimadas. Então, por essa pauta na Amazônia e no formato daqui, ele acaba sendo direcionado sempre por causa dessa proporcionalidade de impacto que o Brasil tem. Então a gente fala... Eu entendi. Você está dizendo que a principal contribuição do Brasil para as mudanças climáticas é a emissão que o Brasil realiza queimando floresta para usar o solo. É isso. E algumas práticas produtivas agrícolas que não são carbono positivo, vamos dizer. Então, nossa contribuição de emissões 75% é formada por isso. Que a gente chama de mudança de uso do solo. Então, perdas florestais por queimadas e práticas agrícolas não adequadas que geram mais emissões do que resultado positivo de carbono. Mas as queimadas das florestas, o problema é a queimada em si, porque ao queimar floresta, o fogo faz com que você emita gases, ou a perda de floresta, ou as duas coisas?
acaba sendo os dois pelo formato que a gente fala sempre do tipping point. Porque quando você para... Vocês ouviram falar que o ano passado choveu no deserto do Saara? Não. Repara Não tô sobre isso. lembrada também. Repara sobre isso. E aí eu vou dar um exemplo desse tipping point, esse problema. Choveu muito no deserto do Saara, mais do que o normal. E o que é o papel? Os rios voadores da Amazônia são qual é o papel? É física, né? Física pura. Você tem uma região mais fria num continente, que é a Amazônia. Por ser floresta, é mais frio. Do outro lado, você tem o deserto do Saara, que é mais quente. Aqui aquece mais. Quando aquece mais, empurra para cá a massa de ar que está também no Oceano Atlântico. Traz para cá, traz mais umidade para cá, volta aqui, chove aqui, reabastece, ao chover aqui, reabastece os temas todos. Então, é isso. Ar quente empurra a massa de ar frio, aqui é mais frio, atrai essa oportunidade, e isso gera um ciclo positivo dos nossos rios voadores, esse funcionamento de tudo. O tipping point, quando a gente está falando, é quando essa força, essa massa de física não acontecer. Quando choveu mais do que esperado no Saara, leva uma dúvida de que será que essa pressão física de emissão e atração daqui já começou a acontecer? Então, a força de trazer a água, a força quer dizer, a pressão, a física natural, de um ambiente mais frio que tem mais espaço para atrair a massa de água, começou a trazer, a causar esse problema onde não veio tanta massa de água nesse ciclo normal e ficou um pouco lá e choveu lá. Então, é uma dúvida, e aí eu vou falar assim, estou falando com a minha, como a gente estava falando aqui, né, o papel de pessoa, de CPF, comentando sobre isso. Eu não vi estudos que mostram sobre isso, mas, para mim, é uma dúvida que eu queria ver se isso acontece. Então, se você, como a gente está falando, se você tem perda de floresta, mais perda de floresta com queimadas, e não tem uma atividade produtiva de carbono positivo, que o Brasil tem, inclusive, uma política para fomentar isso, que é o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, tem uma proposta de financiamento para isso. Então, pode acontecer isso, de a gente não ter mais essas condições. Então, a gente, com tanta água disponível, hoje, a gente já sofre questões racionamento de água em grandes centros. Com menos água disponível, com esse tipping point se consolidando, a gente vai saber viver e consolidar essa nossa agenda sobre isso? Ou quem vai ser afetado ao ter mais racionamento de água? Ao ter mais, todo mundo vai se prejudicar ou não, né? Assim, então, é um pouco dessa situação nossa hoje, como faz sentido a gente trabalhar de forma positiva. Como eu falei, a gente inventou o carro, depois inventou o cinto de segurança, é uma coisa boa, a gente vai gerar mais segurança, mais qualidade de vida, mais tudo mais. Então, a gente tem elementos bons para uma boa prática agrícola, uma boa prática de conservação de florestas, uma conservação de florestas com desenvolvimento econômico. São todos temas que são positivos para todos, podem ser. Eu fiquei com uma outra dúvida aqui. Você falou que as emissões do Brasil são 75% via queimadas. E os do sol. Proporcionalmente, porque você falou que é invertido com o mundo. Eu vou tentar fazer um raciocínio de leigo aqui. Quanto é essa proporção no todo do globo? Porque, sei lá, se for grande, você está dando uma mensagem de otimismo, assim, que o Brasil teria não só o protagonismo de organizar a COP, mas de salvar o mundo. Se fizer a lição de casa, tá certo esse raciocínio ou não? Infelizmente, a gente não salva o mundo sozinho. A gente precisa. O Brasil fica oscilando entre o 5º e o 10º emissor global. Se eu não me engano. Isso que eu queria entender, tá? Entendeu? Então, mas é uma participação relevante. Então, hoje, se a gente consegue promover a que a gente fala, né, que simplifica bastante, no nome bioeconomia, de dar uso econômico às paisagens naturais, sem precisar que elas sofram tanta alteração, e também não prejudiquem as pessoas que moram nela, não sejam esquecidas, que as pessoas também querem se desenvolver, também querem ter melhores condições de vida, e a gente conseguir eliminar essa dicotomia de que onde tem conservação
não tem PIB, não tem desenvolvimento econômico, a gente consegue fazer o nosso papel, cumprir nosso papel bem rápido. E com agendas, novamente, com a possibilidade grande, pelas agendas que o Brasil já implementou, mas ainda não ganhou a escala necessária, com uma agenda de desenvolvimento. Então, uma agricultura de baixo carbono, que é positiva. O uso sustentável das florestas, com desenvolvimento econômico pelo uso sustentável das florestas, que também já temos bons exemplos, já temos uma boa parte de caminho andado. E então a gente sai dessa, se a gente consegue implementar isso, a gente sai dessa ótica de emissões elevadas, ficar numa posição de destaque como país emissor, e vai para uma posição de neutralidade de carbono, então também tem direito de cobrar mais de outros parceiros. E lembrar que a gente é positivo, né? A gente perdeu menos florestas do que o resto do mundo. O resto do mundo queimou muito mais coisas, queima, emite, faz isso aqui, o mundo inteiro. A gente, eu estou falando da Amazônia aqui, né? Assim, a Amazônia foi a que fez menos contribuições na história de emissões. A gente também tem que estar falando para todo mundo. Mas aí, quando você pega a história... Entendi. Fala aqui. Não, quando você fala isso, que a gente é que fez menos contribuição, você está falando pelo tanto de porcentagem de Amazônia que ainda está preservada, conservada, é isso? Você está falando historicamente, olhando os últimos séculos. Exato. Está comparando com a Europa, que destruiu as suas florestas e sobrou muito pouco. Essa é a comparação que você está fazendo. Exato. Além de perder florestas, também emitiu. Não, historicamente falando, circularmente falando, é isso que eu falo, a gente está nessa posição agora, de entre quinto e décimo emissor do mundo, a gente está na posição agora, recente na história do mundo. Mas os outros atores fizeram perdas florestais e também grandes emissões de combustíveis fósseis. Sim, não, então, inclusive isso é uma das críticas, né, de quem, enfim, que vai dizer assim, puxa, mas a Europa pôde derrubar as florestas dela para crescer economicamente e tal, e agora a gente não pode? Né? Porque a gente, enfim, tem inclusive isso como uma crítica, né? Para quem. Muito. Então... E é de novo a mesma coisa do mundo. Você não anda mais sem cinto de segurança e pronto. Você não está questionando sobre isso. Você sabe que é saudável para você. Ter novas informações e não usá-las tradicionalmente deu errado, né? Assim, né? Agora, ter informações e usá-las por bem, de forma positiva, economicamente ativa. O que a gente pode fazer? A gente já é positivo no nosso matriz elétrica, né? A gente só que precisa continuar fazendo uma promoção de uso de matrizes energéticas ainda chamadas de alternativas, que a gente pode mudar o nome do nosso mundo. No Brasil não precisava chamar de alternativa mais, porque a gente tem grande parte da energia nossa de baixas emissões, né? Então, continuar sobre isso e fazer isso bem. Usar a floresta, a gente sempre dá o exemplo aqui e fala, poxa, uma espécie da Amazônia bem trabalhada deu viabilidade até para a Revolução Industrial, que foi a borracha. Uma espécie. A gente tem 5.000 espécies por hectare. Poxa, a gente está falando de uma atividade econômica que pode ser sustentável, pode ser inclusiva e disruptiva e pautar o mundo. E ajudar a construir junto com o mundo, né? Não pautar, mas ajudar a construir junto com o mundo. A combinação de tema, que é um tema hoje, economicamente falando, o consumidor está sempre preocupado com a sua origem dos seus ativos. Então, ter ativos positivos, a gente precisa focar nisso, trabalhar forte, promover essa economia e a atividade agrícola também de baixo carbono é super possível, é super viável. Carlos, então, por que é tão desafiador, né? Porque, assim, é isso, né? Você deu o exemplo da borracha, o açaí acho que também poderia ser um bom exemplo, né? De um único produto que também, né, cresceu muito nos últimos anos. No entanto, ainda parece tão desafiador, né? Enfim, eu já escutei muito que a coisa da criação de gado na Amazônia, que tem crescido muito, né? E que, ao contrário do que às vezes a gente pensa, não são só grandes fazendeiros, grandes produtores agrícolas e rurais que estão produzindo gado na Amazônia, mas também pequenos produtores, né, que estão escolhendo isso como seu meio de vida, né? Por que é tão desafiador fazer essa transição, né? Por que é tão desafiador
convencer, eventualmente, né, famílias, enfim, comunidades e tal, ao invés de produzir gado, passar para um outro produto que seja na lógica da bioeconomia? Ou é possível produzir gado dentro da lógica da bioeconomia? É uma questão de mercado? É o consumo que tá pautando isso? Ou seja, as pessoas querem, na verdade, comer carne, é por isso que existe uma resistência? Ou é algo mais do tipo, a gente está fazendo isso há muito tempo e, às vezes, essa mudança, mudar o paradigma é difícil? Enfim, onde é que você acha que estão os desafios, assim, de fazer essa transição econômica? Eu não vou dar solução plena para tudo mesmo, porque não é à toa que não está acontecendo. Primeiro, acho que eu vou dar um exemplo bom. Você viu o Prêmio Nobel de Economia que ganharam? Ganharam duas teses, né? A tese de que a inovação promove desenvolvimento consistente e sustentado, e a tese de que a inovação precisa ser disruptiva dos velhos padrões, que se você criar coisas novas e não mudar os padrões antigos, você não consegue mudar a agenda para criar inovação. Então, foi muito, muito didático essa premiação de duas teses que tem que trabalhar somadas: substituição de matrizes anteriores e inovação pensada para desenvolvimento sustentável. Então, é essa que a gente vai estar, que a gente precisa fazer essa transição. Proporcionalmente falando hoje, de recurso, tudo que a gente está falando é atividade econômica, tudo precisa de recurso, tudo precisa de direcionamento, precisa de direcionamento para isso. A atividade florestal, em geral, de uso, de manutenção do uso econômico das florestas, ela tem muito menos direcionamento de dinheiro para financiamento, para novos formatos, para pesquisa, para inovação, para todo o arranjo necessário, não só o público, mas o dinheiro privado, e as diferentes necessidades, precisa ter uma matriz que desenvolva ações, precisam de muito recurso, e precisa direcionar mais esforços para que a gente acelere essas tecnologias. Então, esses temas são importantes. A gente ter muito recurso para direcionar esse novo formato de atuar. Porque você precisa de uma escala, a gente está falando de uma área muito grande, só da Amazônia. O Brasil inteiro, então, se convertendo a uma agricultura de baixo carbono, que é plenamente possível, e a gente faz isso muito bem. Então, é importante a gente destacar, a gente tem pouca coisa da produção sustentável, da produção do Brasil, que não tem um balanço positivo. A gente tem muita coisa muito bem feita, a gente ensina o mundo, plantio direto, agricultura de baixo carbono, formas de produção conciliadas, o Código Florestal do Brasil. A gente tem muita coisa que podemos fazer a nossa parte com orgulho e eliminar esses elementos que estão atrapalhando a nossa imagem, né? Assim, do que a gente sabe fazer bem. Agora, então, essa parte é importante de a gente dizer que um esforço grande é financiamento, e aí o arranjo todo necessário para dar esse direcionamento, para a gente conseguir pautar com mais vontade, mais escala, essa combinação positiva de conservação de paisagens naturais, desenvolvimento econômico e usos de paisagens não naturais, né, de paisagens induzidas, também com sustentabilidade. Isso é possível ser feito, isso é possível arranjar, e a gente tem ciência e tecnologia que estão pautando também, só que a gente está pautando assim, a gente precisa fazer mais rápido do que a gente estava fazendo. A gente precisa fazer mais rápido do que a gente estava fazendo, e isso não está acontecendo. Você está falando, precisa de investimento para escalar o que já está sendo bem feito, né? Ou seja, como sensibilizar sociedade civil, investidores, segundo setor, sei lá, para realmente mobilizar investimento, que aí a gente consegue escalar e dar exemplo para o mundo, né? Uma coisa meio nessa linha. A gente tem condições de fazer isso, a gente vê alguns exemplos acontecendo também, de novo, bons, tem pilotos e tem políticas públicas, acho que é de novo mais forte, e tem uma grande prática, a gente não deve também polarizar nenhuma forma de discussão. A agricultura do Brasil não é ruim, a agricultura do Brasil é muito boa, a gente é referência tecnológica de muita coisa, a gente faz muita coisa, até no conceito carbono positivo, acho que a gente tem muita coisa boa. A gente sabe fazer bem, porque a gente tem a perda, onde a gente tem problema, levar tecnologia, onde a gente é um direcionamento que precisa ser dado
com mais força, mais intensidade e mais recursos. Aí entram de novo nas emissões. E principalmente, eu acho que é um elemento importante, essa inclusão, né? Os atores, todos precisam estar beneficiados. Na Amazônia, a gente tem muita gente morando nas florestas, morando próximas a elas, morando nas cidades que estão em volta de florestas, e não estão sendo beneficiadas ou atendidas com relação a essas formas de suporte, de apoio, de promoção dessa conservação aliada ao desenvolvimento econômico. Então, eu acho que aí que você citou o exemplo do açaí, né? Quem viaja ou quem vê o açaí é um fenômeno no mundo, né? Virou sei lá, um produto importante e tal, e pelo que você fala, o que menos ganha é o lá da ponta, o cara que está lá produzindo, e toda uma cadeia gerando valor e ninguém pensando lá na base, é isso, né? Como que você sente isso? Então, isso é muito forte também. Novamente, uma vez, o Carlos Nobre falou que uma estimativa deles era que 90% da agregação de valor do açaí era feita fora da Amazônia inteira. Então, não é nem fora da floresta, fora da Amazônia inteira. Então, por que não incentivar mais que essa agregação de valor aconteça aqui? Para que os empregos na cidade, relativos a essas diferentes formas de uso de engenharia, de tecnologia, de biotecnologia, sair da versão de alimentos somente o básico, né, que se tem hoje um direcionamento mais comum de vermos o açaí, a gente tem formas de ver o açaí de diferentes formatos movimentando essa economia. Então, com um ativo econômico atuando em mais ações econômicas dentro da Amazônia se desenvolvendo. Isso que é importante a gente acontecer. Carlos, acho que tudo isso que você foi trazendo agora, falando do investimento, né? Enfim, o Alan trouxe, né? Fez o resumo, né? Parece que você está dizendo que está faltando investimento para a gente conseguir escalar, enfim, fazer essas soluções ganharem uma proporção maior e irem aos poucos tomando lugar desses outros formatos de agricultura que são carbono negativo, é isso? Carbono... Estou aqui aprendendo os termos. Carbono positivo. E aí, acho que o festival que o IDESA está organizando, né, da COP30, acho que dialoga muito com isso, certo? Queria que você contasse um pouco o FINCSA, é isso? FINCSA? Festival de Investimento de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia. Conta um pouco, quando é que ele vai acontecer, como, enfim, quem está convidado a estar nesse espaço, a participar disso? A gente está conduzindo, o FINCSA tradicionalmente acontece em Manaus, e esse ano foi para Belém, então, sempre executado pelo IDESAN e pelo Impact Hub, Manaus, e agora tem a parceria também da CESUPA, no Centro Universitário do Pará, onde vai ser o evento lá no Pará, no dia 10 de novembro. A proposta do FINCSA sempre foi trazer para a realidade, para quem está aqui, para quem está na Amazônia, os assuntos que são discutidos, né, globalmente, investimento, financiamento, não sei o que, tá, mas as pessoas daqui estão falando sobre isso, as pessoas daqui estão visto isso como o quê, né? As pessoas estão se envolvendo nesse formato de tudo que se fala, de necessidades para o desenvolvimento econômico, mas são para as pessoas daqui. Então, elas têm que estar participando. Então, o FINCSA foi criado para isso, para essa discussão, desde debates onde esclareçam temas como COP, como outras agendas de financiamento, até rodadas de negócio, onde a gente tem atores locais se apresentando, buscando recurso, buscando financiamento, buscando investidores, e a gente tem uma discussão mais real com as pessoas reais da Amazônia mesmo fazendo isso. E a discussão aí o FINCSA COP foi no mesmo sentido. A COP em si é um evento de governos, né? Uma COP final, a COP fechada é um evento de governos. As ações que orbitam em torno dessa agenda dos governos, né, são ações que vão influenciar, que buscam influenciar positivamente, subsidiar debates que possam promover uma nova forma os elementos que a gente considera importantes serem incluídos nas discussões finais das COPs, né, nos acordos finais da COP. E aí o FINCSA se propôs a isso também, a levar debates com investidores, com empresários locais, com empreendedores locais, mas não e das diferentes personalidades da Amazônia. Então,
comunidades, cientistas, empreendedores de cidades, empreendedores do interior, indígenas, que têm desenvolvido agendas super bacanas de desenvolvimento econômico. Então, a gente traz essa categoria, esse espírito FINSA, leva para lá para ter uma aproximação, a chance de aproximar o máximo possível quem está vindo de fora, quem está vindo de fora da Amazônia, quem está com atores locais, para que os debates enriqueçam pautas que são importantes para a gente desenvolver na COP. Então, é um espaço aberto, quem estiver por lá pode participar, é isso? Infelizmente, não dava para ser assim, porque o evento, por ser um festival, a gente não conseguiu abrir essa agenda de forma tão ampla, mas a gente foi fazendo uma abordagem de mentoria, né, de curadoria, junto com os parceiros que desenvolvem o FINSA, para estar montando uma agenda bacana, onde atores que vão estar por lá, ou que não tinham a chance de estar por lá, e agora a gente consegue ajudar para estar por lá, levem as suas pautas e tenham um lugar de fala, né, que eles possam falar. Então, é uma agenda que já está concluída com a agenda e com os participantes, mas as pessoas que já tem muita gente, já são mais de 200 pessoas que vão estar com a gente nesse debate, e ele vai ser, acho que bastante rico, levar bastante contribuições, muita gente que vai estar nas COP, dentro, né, como a gente fala, na área dos governos, vai também estar participando do FINSA, então se abastece, se pauta, para levar para dentro da COP, é no primeiro dia de COP, dia 10 de novembro, então é o primeiro dia de COP, e também vai sair uma carta de direcionamentos das discussões, vai sair uma carta de parecer que a gente vai poder divulgar bastante também, influenciar com esse espírito, tanto de dar espaço para os atores locais para falarem, serem ouvidos, a gente gerar essa carta e depois disseminar o máximo possível para contribuir as pautas sejam tomadas de decisão junto aos governos dentro da COP, sejam inclusas, né, sejam os temas também que são debatidos pela sociedade local. Que legal, muito bem, muito bacana. Vai lá, Alan, que é nossa restinho de programa aqui. Não, tô aqui bem otimista, né? Porque são assuntos que a gente não conhece os detalhes e ver alguém tão da área conseguindo nos passar esses exemplos mais de dia a dia, a gente consegue se aproximar mais dos problemas e ficar otimista das soluções. O que a gente precisa agora é de eventos como esses e abrir os espaços, conversar e vamos torcer para a gente conseguir escalar rápido e reverter todo o estrago que a gente tem feito no planeta nos últimos tempos. E é legal ver gente trabalhando sério com isso, viu? Parabéns aí, obrigado pela entrevista. Legal. Carlos, a gente vai para o nosso último bloco, assim, de rapidinho do programa. Não sei se você queria trazer alguma coisa antes dele. Bom, acho que só para também já de fechamento, eu trouxe os dois lados, trouxe o lado positivo de uma gente, quando a gente quis fazer, a gente fez, mas acho que também só destacar bastante esse formato, inclusão, que inclusive são temas da COP globais, né, que chama Transição Justa, é um dos grandes eixos de debates das COPs, transição justa. E financiamento, que enfim, no final das contas, uma COP é basicamente financiamento, formas de financiar transições, né, do rumo que a gente está tomando para a mudança que a gente precisa, são os grandes temas que a gente tem que falar, e isso não está acontecendo na escala necessária, isso não está acontecendo a todos que precisam receber essas informações. Então, apesar das esperanças do que a gente tem desafios ainda grandes a serem, que eu também não tinha resposta nem para dar para a gente aqui na nossa conversa. Maravilha. Então, para fechar aqui, a gente vai com um bate-bola aqui rapidinho. Um sonho para o futuro da Amazônia. Um sonho é a gente trabalhar, ter a mesma proporção de paisagens naturais e PIB se desenvolvendo na mesma proporção, os dois altos, e não ser essa dicotomia hoje, de ser um PIB baixo, respondendo só 8% da economia brasileira, e uma conservação alta. Uma mensagem para empreendedores que trabalham com impacto socioambiental.
acho que a gente precisa se unir, ter visibilidade, ter voz, para poder dar mais demonstrações dos resultados que a gente alcança e das necessidades que a gente precisa para que a gente saia do formato piloto, isolado, poucos, para ser o formato do mainstream de desenvolvimento econômico. E uma mensagem para lideranças comunitárias da Amazônia? Primeiro, meu agradecimento, porque as pessoas são muito resilientes e a gente sabe que as necessidades que todos têm precisam ser atendidas. Então, que a gente continue lutando para... Até é difícil falar essa mensagem, porque a gente sabe que é onde não chega, que é onde não desenvolve, e deixa essas dúvidas também. Então, se eu pôr boi, se eu tirar a floresta, se eu fizer o quê? Não. As pessoas querem se desenvolver da melhor forma. Não é um perfil maléfico, é um perfil do bem, perfil de quem quer se desenvolver, de quem quer ter as mesmas condições de quem está na cidade, de quem está na coisa. Então, a gente tem ótimos exemplos pontuais sempre disso, de quem sabe fazer. Difícil, desculpa. Mas que a gente continue junto, a gente sabe que as realidades são muito cruéis, você não tem suporte mínimo para desenvolver alguma coisa, ainda mais ainda cheio de exigências, ainda tem que ser sustentável, tem que ser regularizado, tem que não sei o que, tem que chegar. Quando chegar com tanto peso, isso é muito complicado, muito difícil, mas a gente continua aí, sabe que quando chega boas agendas, as agendas são abraçadas e são desenvolvidas, que as pessoas também fazem acontecer. Quando alguém tem que fazer acontecer, são eles, que faz a conservação, que faz a produção, que faz as coisas, que a gente continue juntos. Aí o IDESAN trabalha muito, sua muito, para que esse desenvolvimento socioeconômico com justiça aconteça. E para fechar, se você tivesse que escolher um legado da COP30 em Belém, que legado você escolheria? A transição justa, subsidiada, né, que é financeiramente garantida, para a gente conseguir levar esses padrões que eu comentei de desenvolvimento econômico com conservação de paisagens naturais para todos os rincões do Brasil, né, do Brasil inteiro. Amém, que assim seja. Carlos, muito obrigada pelo seu tempo, por explicar aqui para a gente, leigos, né, no assunto aqui, todas as perguntas, enfim. Saio também muito tocada, assim, né, com essa coisa dos povos da Amazônia. Toda vez que eu vou, sou uma apaixonada pela Amazônia, eu adoro a Amazônia. Eu estive lá agora em agosto e minha vontade era, quero voltar. Levei minha mãe, ela falou, será que a gente consegue vir a cada 3 meses nadar no Tapajós? Muito agradecida, assim, por ter nascido num país que tem essa floresta, pelos povos que moram lá, pelas comunidades, pelas lideranças, né? Porque é elas que estão lá no dia a dia, por meio delas e só elas que podem fazer, né, essa transição realmente acontecer e serem protagonistas dela. Então, é isso, também fico com essa mensagem aqui te escutando nesse final. Alan, mensagem final por aí? O mesmo lado, né? A gente sempre fala desse lado aqui do orgulho de participar do Perspectiva, né? Que a gente está sempre tentando trazer visibilidade para os que não são vistos, empoderamento. Ele falou aqui da resiliência. É bonito a gente ver que tem tanto brasileiro que a gente devia se orgulhar, se espelhar, independente de onde esteja, de onde veio. E essa eu acho que é a mensagem mais bonita do programa, que a força do Brasil são os brasileiros, mas que a gente tem que empoderar e dar visibilidade para esses que estão realmente transformando e lutando para melhorar nosso país. Obrigado aí pelo trabalho, viu? Parabéns. Nossa. Hoje o Perspectiva recebeu Carlos Gabriel Cury, do IDESAN, uma conversa que nos lembra que o futuro da Amazônia não é apenas um tema da COP, é uma corresponsabilidade de todos nós, e é isso, Perspectivas fica por aqui, e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigada e até lá. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.